Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Qual a chance de Gabriel Pirani virar reforço do São Paulo? Fui atrás da resposta depois que, nas redes sociais, o nome do ex-santista passou a ser especulado como possível reforço tricolor. Já quero contar logo de cara que o Pirani foi sugerido por Giuliano Bertolucci ao presidente do São Paulo, Júlio Casares. A relação entre Bertolucci e Casares é bastante boa. Pois bem, Pirani foi revelado no Santos, passou pelo Fluminense e atua nesse momento no DC United, da Major League Soccer. Dá pra dizer que a temporada dele foi boa, apesar de o time não ajudar. 29 partidas, 8 gols e 3 assistências, titular absoluto. O nome foi repassado ao Júlio, que sugeriu ao pessoal do departamento de futebol. Crespo e companhia ainda não tomaram uma decisão sobre o Pirani. Mas o que mais vai pegar é a necessidade de compra. O Pirani, em outras oportunidades, já foi sondado por clubes brasileiros. E em todos os casos, o DC United disse que não tinha nenhum interesse em emprestá-lo. Como você sabe, o São Paulo busca contratações gratuitas de jogadores livres ou que possam chegar emprestados, na pior das hipóteses, na base da troca. E a pedida do DC United gira entre 2 e 3 milhões de dólares. Esse pode ser um impeditivo do negócio. Hora de falar sobre o São Paulo a respeito de uma compra assinada. Torcedor tricolor não precisa se preocupar em relação ao futuro de Marcos Antônio, mesmo com o assédio do Flamengo. José Boto, diretor executivo de futebol do Fla, gosta muito do Marcos Antônio, eles trabalharam juntos no Shakhtar. E se depender do José Boto, a tendência é que o Flamengo apresente uma proposta para a compra do jogador. Se isso acontecer, quem dirá se o Marcos Antônio será ou não vendido é o São Paulo. Mesmo ainda tendo vínculo com a Lazio, o tricolor já tem um acordo fechado com o time italiano. Operação de compra de 4 milhões e 200 mil euros, que serão pagos ao longo de 4 parcelas anuais, de valores iguais de 1 milhão e 50 mil euros. A operação total vai custar ao São Paulo 27 milhões e 300 mil reais ou 6 milhões e 800 mil reais por ano. Primeira parcela, inclusive, já está marcada para pagamento, setembro de 2026. Em setembro de 27, de 28 e de 29, o São Paulo completa a operação de compra. Isso significa que, para que o Flamengo tenha o Marcos Antônio, vai precisar convencer o São Paulo a fazer negócio. E o que eu ouvi do Rui Costa, diretor executivo de futebol do Tricolor, é que não há nenhuma intenção em se desfazer do Marcos Antônio. Ainda que isso custe a não chegada do Alan, o Tricolor já havia feito proposta ao rubro-negro tentando o empréstimo do Alan. O São Paulo só vai vender o Marcos Antônio diante de uma proposta muito acima desses 4 milhões e 200 mil euros. Porque São Paulo e Oscar ainda não rescindiram um contrato? E por que o meio atacante ainda não comunicou de forma oficial sua aposentadoria? Fui atrás dessas respostas e posso contar para vocês que tudo depende de acordos financeiros. São Paulo terminou 2025 devendo uma série de coisas ao meio atacante. E Oscar quer receber o dinheiro ou pelo menos parcelar essa dívida antes de oficializar a rescisão do contrato, que só terminaria em dezembro de 2027, e por consequência anunciar sua aposentadoria. O Oscar decidiu parar depois de problemas cardíacos que foram constatados durante a realização de exames no ano passado. Oscar, que já vinha lidando com uma série de dificuldades físicas, ele jogou menos de 40% das partidas do Tricolor na primeira temporada. O Oscar ganhava 2 milhões e 300 mil reais por mês, 1 milhão e meio do São Paulo, 800 mil da patrocinadora. O Tricolor atrasou pagamentos de luvas, entre outras coisas. E nos próximos dias, o Oscar será chamado para tratar sobre essa dívida, que possivelmente vai ser parcelada para que o acordo de rescisão de contrato seja assinado e, no momento seguinte, para que o Oscar anuncie sua aposentadoria. Vale a lembrança de que o rompimento desse contrato vai garantir ao São Paulo uma economia de 60 milhões de reais, é quanto o Oscar receberia se ficasse até dezembro de 2027 vestindo a camisa tricolor. Você vai se lembrar que alguns dias atrás, São Paulo e Corinthians tentaram fechar uma troca envolvendo jogadores. O Timão está muito interessado em Alisson, que pertence ao São Paulo, por indicação de Dorival Júnior. Na primeira oportunidade, o São Paulo disse que liberaria o Alisson desde que o Corinthians cedesse o Ranieri. Não houve acordo, Ranieri faz parte dos planos do Corinthians. Pois bem, nas últimas horas surgiu uma nova especulação, dando conta de que o Alisson iria para o Corinthians se José Martínez, volante venezuelano, virasse reforço do São Paulo.
Mas, ao que tudo indica, essa história também não terá futuro. Antes de gravar esse vídeo, eu procurei o Diogo Silva, representante do Martínez, e ele me assegurou que a história não procede. São Paulo nem faz tanta questão de contar com o Alisson, mas vai exigir uma compensação financeira ou um jogador interessante para que possa repor sua saída. Gustavo Scarpa no São Paulo. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa do departamento de futebol do Tricolor, que tratou a possibilidade como praticamente zero, embora o São Paulo tenha feito 2 investidas para tentar fechar com o jogador que parece fora dos planos de Jorge Sampaoli no Clube Atlético Mineiro. Primeira oferta do São Paulo de empréstimo com opção de compra. O Galo não concordou. Depois, o Tricolor procurou o Atlético sugerindo uma troca de jogadores. Não houve consenso entre qual jogador poderia ser envolvido nessa negociação envolvendo o Scarpa. Diante desse cenário, e com a pedida de 4 milhões de euros do Atlético para que o negócio saia agora, São Paulo retirou-se das negociações e está em busca de um outro camisa 10. Tricolor, que já fechou com o goleiro Coronel, já contratou o Lucas Ramon para a lateral direita e trouxe também um volante, o Danielzinho. Hoje, as prioridades são um zagueiro e um meia atacante. O São Paulo também não fecha as portas para jogadores de velocidade para o ataque, mas sempre com a premissa de que precisam ser jogadores com custo baixo ou praticamente de graça. Você acha que o Scarpa caberia no São Paulo, faria barulho? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Julian Fernandes pode pintar no São Paulo? Essa talvez tenha sido a pergunta que eu mais respondi durante a última live aqui no canal do Nicola. Só para você entender de quem estou falando. Julian Fernandes é um meio atacante argentino de 21 anos de idade, revelado no Vélez Sarsfield e que pertence ao New York City. O jogador perdeu espaço, especialmente no segundo semestre, não é titular desde julho. E nos últimos 6 meses do ano só conseguiu entrar em algumas partidas. O Tricolor entende que o Julian Fernandes tem enorme potencial, mas nesse momento não há a capacidade financeira para a compra do jogador. A tendência é que o São Paulo apresente nos próximos dias uma proposta ao New York City, sugerindo um empréstimo com opção de compra, modelo que tem sido recorrente no Tricolor. Julian Fernandes, que disputou na temporada passada 41 jogos com 3 gols e 5 assistências. A estratégia em relação ao Julian Fernandes é parecida à adotada com Kevin Zenon, atacante também argentino, que pertence ao Boca Juniors. O Tricolor identificou no Zenon alguém super interessante, que caiu de produção no segundo semestre do ano passado e não tem conseguido ser protagonista no Boca Juniors. A proposta de empréstimo ao Boca já foi feita e o negócio é tratado como muito difícil. Durante a live também me perguntaram se o Zenon poderia ser trocado pelo Alan Franco. Mandei mensagem para o dirigente do São Paulo que assegurou que se essa negociação acontecesse, seria motivo de justa causa para os dirigentes do São Paulo que levassem essa história adiante, até porque o Alan Franco é titular absoluto do São Paulo, o Zenon, nesse momento, é reserva na Argentina. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.